Oi, gente, bem-vindos a mais um Wine Now. Hoje o meu convidado para esse bate-papo incrível é o Pedro Candelária. O Pedro é português, o Pedro tem muito conhecimento e muita experiência no mundo dos vinhos. O Pedro, ele é diretor da vinícola Campos de Cima e presidente da Associação dos Vinhos da Campanha. Pedro, é um prazer te receber aqui para esse bate-papo sobre o mundo dos vinhos e mais ainda estar te conhecendo pessoalmente, ainda que nessa oportunidade estejamos nos conhecendo de forma online. Verdade, eu que agradeço o convite, é uma honra poder estar aqui a falar um pouco do que é Campos de Cima e o que é a região da campanha. É sempre um prazer poder falar sobre isso. Então, Pedro, para iniciar o nosso bate-papo, eu vou te pedir que tu compartilhe conosco um pouquinho sobre a tua Uhum. jornada pessoal no mundo dos vinhos e também incluindo, claro, a tua mudança de Portugal para o Brasil e como que começou a tua jornada profissional. Tá, então, a minha jornada profissional no mundo do vinho é talvez um pouco diferente. Ela começou ela começou profissionalmente em função do meu relacionamento, do meu casamento hoje, na altura um namoro com a Manuela, que é a minha esposa, e que é uma das sócias da Vinícola Campos de Cima. Nós fomos colegas de mestrado em 2004, em Barcelona. Não havia ainda vinícola, não havia, o vinhedo estava começando a ser plantado aqui no Brasil, mas eu vivia lá em Lisboa, estava estudando em Barcelona, ela estava estudando lá também. Fomos colegas de mestrado, continuámos a nossa vida, nós vivemos em Portugal. Eu sempre trabalhei em áreas comerciais e marketing, mas noutra área, em área de desenvolvimento de software. Fui criando, fui trabalhando sempre nessa área, em áreas comerciais. Eu dirigi numa empresa a parte comercial, depois noutra fui sócio até de uma empresa de desenvolvimento de videogames, então um pouco diferente. Com o tempo a gente casou, a gente teve lá em Portugal, tivemos uma filha que nasceu lá. O relacionamento foi crescendo. Ao mesmo tempo, aqui no Brasil, as videiras que tinham sido plantadas também em 2000, até 2004 começaram a dar fruta, começou o negócio a crescer pouco a pouco, e nós começámos a envolver, até a primeira vez que eu me envolvi com a vinícola Campos de Cima, foi numa feira na Provine em Düsseldorf, que a vinícola Campos de Cima fazia parte na época do Ibravin, do Wines of Brazil, e nós fomos participar de uma feira internacional para mostrar o que estava sendo feito. E aí a gente começou a estudar um pouco mais sobre o mundo do vinho. Eu sou geógrafo de formação, então há muita coisa que tem a ver, a questão do terroir, da geografia, do clima, enfim, tudo o que influencia na questão vitivinícola. A gente foi estudando um pouco mais sobre isso e participou da feira, foi em 2010. A Manuela estava grávida da minha filha, da Carolina, e fomos os dois participar na Provine em Düsseldorf, junto com algumas das maiores e melhores vinícolas nacionais na época. Provine, para quem não conhece, é uma das maiores feiras de vinho, não é, do mundo. E no seguimento, nós participámos dessa feira, foi um sucesso. A vinícola tinha lançado os primeiros vinhos no ano anterior, foi um sucesso essa nossa participação, ao ponto que a gente quase fechou o negócio até de exportação. Nós recém estávamos a começar a marca, a começar a lançar os primeiros vinhos, e foi uma surpresa, foi muito bom. E para nós também, para mim e para a Manuela, que vivíamos lá em Lisboa, foi um pouco uma, como dizer isto, chamou-nos a atenção como em tão pouco tempo a vinícola tinha atingido resultados tão impressionantes. E surgiu que depois, uns anos depois, essa foi o primeiro contato, uns anos depois a gente acabou se mudando para o Brasil, porque na época a vinícola era um negócio bem pequeno, a gente vendia muita uva, estava a começar a fazer pouco vinho com a nossa marca, e começou aquele desafio: vamos dar um salto, vamos crescer, vamos fazer mais vinho,
criar uma vinícola, construir uma vinícola, então a família envolveu-se mais e eu, com a Manuela, viemos para o Brasil e desde então, estamos a falar de 2012, faz já 12 anos que a gente aqui está e desde então eu assumi, como vinha da área comercial, vinha assumir a parte comercial da Vinícola Campos de Cima, que é um desafio, vender vinho nacional aqui no Brasil e desde então estou aqui, vivendo e trabalhando. Que bacana, muito legal a tua história. Obrigado. Agora eu gostaria que tu abordasse aqui conosco as tendências atuais na indústria vinícola e as diferenças entre a indústria de Portugal e do Brasil e como elas estão moldando o mercado. E aqui, antes de te passar a palavra, justamente eu trago esses pontos nas tendências, falando justamente de sustentabilidade, da vinificação natural, dessas questões de vinhos menos alcoólicos, dessas questões de exploração de novas uvas, de áreas não tão conhecidas, de tecnologias, inovações. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essas questões conosco. Tá, sobre a comparação entre Portugal e Brasil, não é? No caso. Então, Portugal tradicionalmente é um mercado bem tradicional, não é? É bem antigo, por isso mais tradicional. Trabalha muito com as uvas autóctones e com áreas geográficas, com produções geográficas já muito estudadas e bem conhecidas, não é? Uma das mais antigas, a mais antiga a região, a indicação geográfica no mundo do vinho é lá no Douro, não é? Então, é a região do vinho do Porto, então são centenas de anos, décadas, centenas de anos de experiência e de trabalho e obviamente isso tem as suas grandes vantagens, mas tem também alguns desafios porque nos prende um pouco dentro de um certo mundo, não é? Que funciona, que está certo, não estou a dizer que está errado. E versus o Brasil, que, falando primeiro do Brasil como um todo, que é um país continental, é um país com climas muito diferentes. Nós hoje, aqui no Brasil, principalmente pela história, o Rio Grande do Sul é a principal região produtora e tem também uma região importante em termos de volume e de qualidade também já, lá no Vale de São Francisco, no Nordeste. Então, diria que uma das grandes diferenças é a tradição versus modernidade, onde aqui se aposta em castas diferentes, em variedades diferentes, não há tanto os limites para a inovação e em Portugal era tradicionalmente um pouco mais fechado dentro do mundo. Claro, o mundo tem mudado muito nas últimas décadas, então tudo isso tem havido um intercâmbio muito grande entre o que acontece aqui e o que acontece lá. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Aqui no Brasil, no Novo Mundo no geral, fazia-se muito vinhos varietais, não é? Vinhos, um Chardonnay, um Cabernet Sauvignon, não eram tão comum trabalhar-se com blends e com vinhos com a tipicidade da região. Isso tem vindo a mudar. A região da Campanha é um exemplo entre muitos aqui no Brasil e na América do Sul, onde foi criada uma indicação geográfica, onde muitos dos vinhos dentro da indicação geográfica são blends de várias uvas que aqui se produzem bem e já se começa a falar os vinhos com a tipicidade, com as características típicas da Campanha. Há uns anos, por exemplo, em Portugal não havia vinhos varietais, principalmente de uvas internacionais. Havia Touriga Nacional, havia vários cortes, vários blends de uvas nacionais portuguesas. Não haviam tantos vinhos com uvas internacionais. Hoje, até estive agora lá há pouco tempo, fui conhecer outras vinícolas que ainda não conhecia lá em Portugal, que há muitas, e fiquei impressionado porque vi um varietal Chardonnay. Não era nada comum encontrar um Chardonnay numa vinícola portuguesa e hoje a gente começa a ver esse tipo de vinhos que já não havia tanto. Então, o mundo mudou-se muito em função até do cliente, não é? Que no fundo as pessoas hoje são globais. O consumidor é global, o consumidor caminha pelo mundo, vai conhecendo tudo e as vinícolas também se vão adaptando um pouco a tentar entregar dentro das suas capacidades e dentro das suas características
os vinhos que o podem fazer. As tendências vão mudando, a busca vai mudando, o perfil do consumidor. Exatamente, as tendências vão mudando. É assim, vão mudando. Claro, existe... Até as vinícolas podem trabalhar e as regiões podem trabalhar até um certo ponto. E depois existem as características típicas. Quem trabalha no nosso mundo, nós no caso a Vinícola Campos de Cima e a região da Campanha como um todo, trata-se de vinhos de grande qualidade, como na maior parte dos vinhos portugueses também. Quem trabalha com esse estilo de vinhos quer sempre manter uma tipicidade, não é? Uma característica típica da sua região, com a harmonização com a sua gastronomia, porque senão também não adiantaria estarmos a fazer o mesmo que é feito igualzinho noutro lugar qualquer. A gente quer produtos típicos e experiências típicas, experiências únicas. Então existe muito esse trabalho e aí sim, existe inovação até um certo ponto, existem tendências até um certo ponto. A gente sabe que existe essa tendência hoje de vinhos um pouco menos alcoólicos, um pouco mais leves, mais frutados. Mas, por exemplo, uma região como o Douro, como o Alentejo, pode fazer isso em algum tipo de vinhos, mas no outro tipo de vinhos vai sempre ter os vinhos estruturados, vai ter sempre os vinhos encorpados. O mesmo aqui na região da Campanha Gaúcha. A gente pode ter um estilo de vinhos mais jovens, mais leves, mais refrescantes, mas vamos ter também os vinhos típicos da Campanha Gaúcha, tintos, estruturados, potentes, encorpados, porque é o que a nossa região também nos permite fazer. Então a gente quer ter o que é típico, o que é tradicional, também aqui da nossa região. Mantendo, digamos assim, aquela assinatura da região, mantendo Exatamente. A sua tipicidade. Exatamente, mantendo a assinatura, mantendo o que é típico de cada um, o que é autêntico. O que é autêntico, sim. Exatamente, é isso aí. Agora vamos conversar um pouquinho sobre a importância da região da Campanha na produção de vinhos no Brasil. Então, a região da Campanha hoje é a segunda maior região produtora de vinhos finos no Brasil, só atrás da Serra Gaúcha, que tem já décadas de experiência, não é? Quando vieram os imigrantes, já conhecemos bem a história, não é? Com a imigração italiana aqui no Rio Grande do Sul, foi criado um polo vitivinícola na Serra Gaúcha, que cresceu muito, mas curiosamente a Campanha Gaúcha, a região da Campanha, tem uma história também antiga, que muita gente não sabe. As primeiras grandes produções de uva vitis vinífera no Rio Grande do Sul foram na região da Campanha. Foram na região de Candiota, Bagé, foram em Uruguaiana. E porquê? Porque nós aqui na região da Campanha temos características muito boas para a produção de uva vitis vinífera, que é a uva que permite fazer vinho fino, desculpe. Nós temos as 4 estações do ano muito bem definidas, que é importante porque o ciclo da vida, a videira faz todo o ciclo, não é? Que a gente aprende na escola, de primavera, verão, outono e inverno, faz todo esse ciclo. Temos verões quentes e secos, que é muito importante na época da maturação e da colheita da uva. Temos invernos frios e rigorosos, temos uma boa amplitude térmica, então esta região sempre foi muito propícia e foi aqui que no final do século XIX já havia produção as primeiras grandes produções de vitis vinífera eram aqui na região. Qual era o nosso desafio na época, que até, de certo modo, ainda é o desafio que existe hoje? Tem a ver com a questão logística, com as distâncias. Nós estávamos muito longe, estamos a falar em 1880, nessa época, a região da Campanha era muito distante dos grandes centros consumidores, que no caso aqui no Rio Grande do Sul era na Grande Porto Alegre, não é? Na região de Porto Alegre. Quando aconteceu a imigração italiana e quando se começou a produzir uva vitis vinífera e vinho fino na região da Serra Gaúcha, pela proximidade, foi a região, pela proximidade com os grandes centros consumidores, foi a região que cresceu e com o tempo a região da Campanha, essa mais antiga, desapareceu. Tá? Ela teve décadas adormecida, produzia-se pouca ou quase nenhuma uva na região da Campanha, e nos anos 70, em 1970, começou um novo renascer aqui na região. Então, em 1970, a Almaden, o grupo Almaden, instalou-se em Santana do Livramento, que era um grupo americano, uma vinícola americana da região da Califórnia, que andava estudando junto com a Universidade da Califórnia onde no mundo implantar uma nova vinícola, e de vários lugares que estudaram,
chegaram à conclusão que na região da Campanha tinham todas as condições para fazer uma boa produção de uva e uma boa indústria para fazer vinhos de grande qualidade. E eles instalaram essa indústria nos anos 70 e tiveram um imenso sucesso, foram um case de sucesso imenso. Eram os únicos trabalhando aqui na região da Campanha nos anos 70. Entretanto, a Almaden foi mudando de donos ao longo dos anos e houve uma nova fase, que é a fase que apareceu a nossa vinícola, a Vinícola Campos de Cima, e a fase que apareceram quase todas as vinícolas que hoje são associadas da Associação dos Vinhos da Campanha Gaúcha, que foi no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Aí haviam muitos estudos académicos, científicos, que já apontavam a região, já diziam, ok, por todos os estudos que existem de solo, de clima, a região da Campanha realmente tem condições para produzir uva vitis vinífera de qualidade. E então havia esse incentivo da própria Embrapa Uvivinho, de várias instituições científicas, de explorar a região. Então, muitos produtores rurais, que é o caso da Campos de Cima, mas é o caso de muitas vinícolas aqui na região, eram produtores que já trabalhavam ou com arroz, ou com soja, ou com gado, que era muito comum aqui, resolveram nas suas fazendas ou nas suas propriedades diversificar a produção e começar a implantar a vitis vinífera. E foi assim que começou, e com o sucesso da qualidade da uva que apareceu aqui, não faltava mercado para a uva nesses primeiros anos, os projetos foram crescendo. Então, foram crescendo por fases, primeiro com a implantação de vinhedos, depois com o lançamento das próprias marcas no mercado. Muitas desses produtores já construíram vinícolas, hoje já temos várias indústrias instaladas aqui na região da Campanha, ao ponto de já ser a segunda maior região produtora de vinho fino no Brasil. E hoje, desde 2020, somos também uma indicação geográfica em regime de IP, não é? Uma indicação de procedência Campanha Gaúcha, que nos enche de orgulho, porque se nós formos a pensar final dos anos 90, estamos a falar de 2000, não é? Entre 2000 e 2004 foram implantados os vinhedos. É muito pouco tempo, estamos a falar de 20 anos. Então, em 20 anos, no mundo do vinho não seria nada, nós já conseguimos ter vinhos com indicação geográfica, vinhos sendo exportados para vários lugares do mundo. Então, é algo que nos enche de orgulho. Com certeza. Desculpa, Carolina, eu não sei se estou falando demais, desculpe eu estou sendo muito longo nas minhas respostas. Está ótimo, está ótimo. Agora, okay. Pedro, eu gostaria de te pedir para destacar aqui para nós a importância da Associação dos Vinhos da Campanha na promoção e na proteção dos interesses dos produtores de vinho da região. A associação tem um papel fundamental na proteção da região, da região como um todo e dos próprios produtores. Então, a associação foi criada pelos produtores. Foi criada em 2010 por um grupo, na época eram 10 associados, que criaram a associação, onde um dos primeiros objetivos, está lá no estatuto de criação da associação, era a busca de uma indicação geográfica. Então, já havia essa preocupação inicial de buscar uma indicação geográfica. É importante também porque nos permite estar em contato uns com os outros e trocando experiências e também estar em contato com o mercado em conjunto. Então, por exemplo, participação de feiras na época na Expo Vinis em São Paulo, hoje na Wine South America, este ano vamos estar também na Pro Wine em São Paulo como região. Então é importante para começarmos a comunicar a região como um todo. Todos sabemos, e principalmente no mundo do vinho, isso é muito importante, que nós sozinhos somos uma coisa, mas em conjunto somos 10 vezes mais, não é? Somos 20 vezes mais. E no mundo do vinho isso ainda é mais importante porque nós não vendemos, é impossível falar de vinho e vender vinho sem falar da região, sem falar da tradição da região, sem falar do clima, do relevo, do solo, das pessoas, da gastronomia. Isso está ligado, vai mão a mão. Então, a associação tem esse papel de unir os produtores sob esse guarda-chuva e nós todos temos uma linguagem única, não é? E uma frente única em relação ao mercado. E foi graças a essa união, apesar de nós sermos uma região geograficamente bem extensa, ela é uma região que é do tamanho da Suíça. Vamos dar assim
um resumo, ela é uma região bem extensa, ela vai de Itaqui, nós estamos aqui em Itaqui, que é a fronteira Sim. com a Argentina, inclui Uruguaiana e depois faz quase toda a fronteira com o Uruguai. Está na região do bioma Pampa, o bioma Pampa gaúcho está quase todo aqui na região da Campanha. É uma região muito extensa geograficamente, mas apesar dessa extensão, em termos territoriais, nós somos um grupo muito unido. Hoje somos 20 vinícolas, duplicámos de associados ao longo desses 14 anos que já passaram, desde a criação da associação, e esse grupo de associados tem conseguido, ano após ano, cada associado atingir metas e premiações e produções muito importantes que as coloca a região como um todo e cada uma das vinícolas em particular em destaque no panorama vitivinícola nacional. Então a associação tem sempre esse papel importante, como eu disse ali no início. Estava lá no estatuto de Criação a busca de indicação geográfica. Foi um trabalho que foi feito pela associação, junto com as instituições científicas. Foi um trabalho feito com várias universidades, foi um trabalho junto com a Embrapa o Vivinho, e que nós conseguimos, foi depositado junto ao INPI em 2017, o pedido de indicação geográfica. Sim. E em plena pandemia, estávamos em maio de 2020, a pandemia tinha começado há poucos meses, tivemos a oficialização da indicação geográfica. Por um lado, foi um bom momento, porque nós estávamos todos a começar estes trabalhos utilizando as redes, o Zoom, as aplicações à distância para trabalhar, então, e por estarmos mais com menos turismo, com menos demanda de outros lugares, nós conseguimos sentar e em tempo recorde conseguimos colocar em prática, porque uma coisa é sair a indicação geográfica, é dizer, olha, a região da Campanha agora é uma indicação geográfica. Sim. Outra coisa é colocar em prática. Então, desde a criação do selo, o design do selo, à criação do Conselho Regulador, que é o grupo de enólogos, de pessoas que controlam, que vão verificar que vinhos é que estão a pedir o selo, não é? Há a criação do caderno de especificações técnicas, que vai documentar e vai dizer todos os passos que cada vinho que quer ter selo tem que passar até à degustação final. Então isso foi um trabalho que foi colocado em tempo recorde, que nós já conseguimos avaliar os vinhos da safra 2020 em dezembro, e em janeiro de 21 saíram os primeiros vinhos para o mercado com o selo da indicação geográfica da Campanha Gaúcha. Então estamos a falar de pouco mais de 10 anos entre o ano 2000, entre o ano 2000 e, aliás, de 20 anos entre o ano 2000 e 2021, termos conseguido lançar vinhos com indicação geográfica no mercado, ou seja, criar esse nome, Campanha Gaúcha, é algo realmente muito importante e que não teria conseguido acontecer sem a Associação dos Vinhos da Campanha Gaúcha, que no fundo a associação são os associados, não é? São as vinícolas em conjunto a fazer esse trabalho. Uma união de esforços com um objetivo em comum. Isso mesmo, e é uma união de esforços com um objetivo muito forte em comum, que é a divulgação, a criação do nome, da marca também da região da Campanha Gaúcha, de indicação geográfica. Sim. E que envolve vários tipos de produtores. Nós temos desde grandes produtores aqui na região a produtores familiares. Então, para terem uma noção, nós temos associados como a Miolo, como a Salton, como a Cooperativa Nova Aliança, que produzem milhões de litros ano, e temos produtores boutique que produzem poucos milhares de garrafas por ano. Então existe, e é essa também diferença de escala que nos traz essa relevância também no panorama nacional. Que enriquece, exatamente. Sem dúvida. Eu queria te pedir, Pedro, agora para tu compartilhar aqui conosco um pouquinho então da história dos principais vinhos produzidos pela vinícola Campos de Cima. E eu queria dizer que esses dias eu já tive a oportunidade de degustar alguns vinhos da vinícola. E eu gostei muito da história. Sim. Do vinho, que eu tenho ele há bastante tempo, tinha ele, eu comprei ano passado, mas eu degustei esses dias.
e que se chama Prometido. Ah, sim, é uma E história eu muito gostei bonita. muito da Sim, história desse vinho. Eu queria que tu sim, compartilhasse outras, mas esta também, que eu achei tão essa bonita essa também. história. É uma história bonita e é uma história. Nós já contávamos essa história há muito tempo, que é verdadeira aqui da família, e quando lançámos esse vinho, resgatámos essa história. Então vou falar primeiro do Prometido. O Prometido é um vinho, é um vinho ícone da nossa vinícola, que é só lançado em anos, em safras muito especiais. Ele tem um subtítulo, ele é Prometido Safra dos Deuses. Então ele só teve duas safras até hoje. Teve a safra 2020, que é uma safra fantástica, e tem agora a safra 2022. E prometido porquê? Os donos da fazenda Campos de Cima, não contei aqui um pouco, ainda não contei a história da vinícola, mas vou contar aqui um pouco rapidamente a nossa história enquanto vinícola. Existia a fazenda Campos de Cima, que é uma fazenda que está na família do meu sogro há mais de 150 anos, e é uma fazenda tradicionalmente produtora de pecuária e arroz, que são as duas grandes produções que existem aqui na fronteira oeste, aqui na fronteira com a Argentina. Pecuária e arroz, então gado e arroz. No final dos anos 90, o meu sogro ficou com uma parte dessa fazenda, com a Campos de Cima, que eram uns campos um pouquinho mais altos, mas nós estamos aqui no Pampa Gaúcha, então o alto não é nada alto, tá? São uns campos um pouquinho mais de cima do que os outros que são baixos. E, e, e os meus sogros então resolveram diversificar a produção dentro da fazenda, implantando 15 hectares de vinhedos com mudas trazidas de França e de Itália. Foi implantado esse vinhedo e, como tudo no mundo do vinho, tudo demora. Então, esse vinhedo foi implantado entre o ano 2002 e 2004. Nós vendíamos muito. A primeira colheita foi em 2006. O vinhedo demora cerca de 4 anos até começar a dar uva comercialmente. E nós, no início, vendíamos muita uva e começámos a fazer muito pouco vinho com marca própria em vinícolas terceirizadas. Nós tínhamos parcerias com algumas vinícolas que vinificavam para nós com a nossa marca, a nossa uva com a nossa marca, mas a grande maioria da uva era vendida. Tá? Então, os donos da fazenda eram o meu sogro José e a Hortência, a minha sogra Hortência. Quando foi a última fase, então, da história da vinícola, foi que nós construímos a vinícola própria. Quando começámos a ter vinho com marca própria e a ter que vender, teve que ser criado o CNPJ, não é, da vinícola Campos de Cima para podermos comercializar vinhos. Então, as donas da vinícola, enquanto produtora e vendedora de vinhos, são três mulheres, que é a Hortência, que é a minha sogra, a Manuela, que é a minha esposa, e a Vanessa, que é a minha cunhada. Então, elas três são as donas da vinícola Campos de Cima, uma vinícola feminina na parte industrial e dos vinhos. Em relação ao Prometido, então, voltando aqui à história do Prometido, o Prometido, então, 2020 foi uma safra incrível, foi uma safra dos deuses, como nós chamamos, e fizemos um vinho fantástico, que passou 18 meses em barrica de carvalho francês, um blend de três uvas que se dão muito bem aqui na região, que é o Taná, o Rubi Cabernet e o Syrah. E nós queríamos dar um nome, nós temos uma linha de vinhos aqui na nossa vinícola que é a Seleção de Família, que é uma linha que homenageia pessoas e histórias, e nós chamámos esse nome porquê? Então, o meu sogro, o pai do meu sogro estudou medicina, o pai do meu sogro era médico e estudou medicina no Rio de Janeiro. A minha sogra é carioca. E o pai do meu sogro era muito amigo dos pais da minha sogra. E Itaqui hoje é distante, viu? Que nós estamos fazendo este podcast à distância, porque Itaqui é distante. Hoje Itaqui fica a 700 quilómetros de Porto Alegre e é longe hoje. Imaginem há 50, 60, 70 anos atrás. Era muito longe do Rio de Janeiro. Então as pessoas quando iam daqui para estudar no Rio ficavam lá o ano inteiro, vinham aqui só de vez em quando nas férias. Ele ficou muito amigo, o pai do meu sogro ficou muito amigo dos pais da minha sogra. Estudou a medicina, voltou. Quando nasceu a Hortência, o José, que é o meu sogro, já tinha nascido. E uma vez o pai do meu sogro foi até, que se chamava Alfredo, foi até ao Rio de Janeiro visitar os amigos, os compadres, e levou uma aliança com o nome de José e entregou ao pai da Hortência, da minha sogra, e prometeu
o José, em brincadeira, tá? Porque ele é de origem libanesa, mas prometeu em brincadeira, em casamento, o José à Hortência. Enfim, ela guardou a aliança, eles guardaram a aliança, a Hortência era recém-nascida. Com o tempo, o José sempre que tinha férias, sempre que podiam, iam de férias para o Rio de Janeiro. Eles eram como se fossem primos, não é? Os pais eram amigos, sempre iam de férias, iam para lá. A Hortência conta sempre a história que ela não gostava nada daquela conversa, que eles diziam, lá veio o teu namorado do Sul, ela não gostava, então não resultou aquilo nos primeiros 15, 16 anos da vida. Mas lá houve um momento que eles realmente começaram a namorar, aos 17, 18 anos, e o facto é que deu certo. Eles namoraram, casaram, a Hortência acabou por se mudar para o Rio Grande do Sul, mudou-se para Itaqui, e em 2020 eles estavam fazendo 50 anos de casado, agora não me lembro, 45 anos de casado. Então foi achámos que tinha a ver esse vinho que a gente ainda não tinha nome, que se chamava internamente, nós chamávamos de vinho dos deuses, de safra dos deuses. Nós acabámos por chamar prometido para homenagear então essa história que o José tinha sido prometido quando a Hortência nasceu, e no final deu certo, não é? Contra quase todas as expectativas deu certo. Muito bacana, muito linda essa história. Eu me lembro que quando É. eu fui comprar o vinho, me contaram essa história e eu fiquei Sim. encantada, não tive dúvidas de que eu levaria o vinho. E aí eu degustar o vinho, eu me encantei. O meu era Safra 2020 Sim. e espetacular. E é uma história que a Que gente bom que vai gostou. passando para frente, uma história linda, uma história de amor, quem não Sim, é uma gosta, história né? linda. É uma história linda e uma história que marcou, tanto marcava que eles contavam sempre a história, quando às vezes surgia aqui nas visitas e isso, e acabou por surgir a ideia, depois de tantas vezes a gente já ter compartilhado a história, surgiu a ideia de lançar o vinho com esse nome e compartilhar mais essa história. A Hortência e o José às vezes ficam meio, não digo receosos, mas acaba por ser algo mais público, não é? Mas com o tempo também já gostaram da ideia e gostam, acho que eles gostaram da ideia desde o início. E é um vinho que, no fundo, homenageia um casal que está junto há muito tempo e um casal que teve a coragem, não é? A coragem de investir numa nova área, não é? De fugir do tradicional, que era a pecuária e o arroz, que continua, mas também diversificar, apostar em produzir uvas, em fazer vinho, em criar uma vinícola. Nós hoje temos uma vinícola moderna, construída aqui em Itaqui. Quem vem fica surpreendido, muito surpreendido com a nossa vinícola. Nós temos uma casa dentro da vinícola que hospeda, a Wine House, que quem vem pode pernoitar aqui, pode nos visitar. Então, tudo isso fruto, no fundo, desse relacionamento dos dois que tiveram a coragem de levar em diante essa aventura e que agora, tantos anos depois, conseguem ver, não é? Ver a vinícola, ver os vinhos no mercado também. É uma história muito bonita. Muito, muito bonita mesmo. Então, Nós Pedro, temos também... fala. Desculpa. Não, continua. Não, ia dizer que até nós lançámos agora outro, eles são avós muito orgulhosos de 4 netos, e depois do vinho prometido eles estavam com muita vontade de lançar um vinho para homenagear os netos, então foi lançado agora também no final do ano o vinho dos netos, que também é um vinho muito especial para nós, que homenageia então os 4 netos da Hortência e do José, que é o Matias, a Carolina, a Martina e o Joaquim, que aparecem discretamente também com o nome deles no rótulo. É um rótulo muito bonito e um vinho muito especial também para a família. E todos os nossos vinhos, se vocês forem entrarem no nosso site ou se quiserem saber mais, todos os nossos vinhos têm alguma história, têm os nomes, têm algo a ver ou com a região ou com a família. Então nós temos, por exemplo, o vinho Três Bocas, que é o nome do lugar onde está o vinhedo, por ser com 3 uvas sempre marcantes e por serem 3 mulheres as donas da vinícola. Temos o vinho Irene Antonieta, que era uma avó da Hortência, que a Hortência, que era a madrinha também da Hortência, e ela adorava essa avó. Então, quando fez esse vinho rosé, quis homenagear a avó e deu esse nome. Então, todos os vinhos têm uma história muito,
tem um nome que tem a ver ou com a região, ou com a vinícola, ou com a família. Uma história familiar. Sim. Ai, muito legal. Uma história familiar. Muito legal mesmo. Eu adorei. E o Prometido é a minha história emblemática. A minha e de todo mundo que conhece, eu tenho certeza. Quem não gosta de uma história de amor? Sim, é verdade. Então, Pedro, agora a gente está se aproximando do fim. E aí, nós temos um quadrinho que se chama Wine Drops, que é um quadrinho de Ok. perguntas rápidas que eu possa te conhecer melhor e as pessoas que vão nos assistir e nos escutar também. Vamos começar? Sim. Vamos. Portugal e Brasil. Quais as principais diferenças entre os vinhos? É assim, essa pergunta, a resposta rápida é difícil aí, não é? Porque eu até vou responder ao contrário, eu vou dizer as semelhanças. A região da Campanha, por exemplo, tem muitas semelhanças com o estilo de vinho portugueses, porque nós somos uma região quente e seca, que produz vinhos potentes, robustos, encorpados, que tem muito a ver com aquele estilo dos vinhos do Douro e do Alentejo. A diferença, talvez, falando das diferenças, tem a ver com a escala. Portugal tem produção em escala muito grande, tem vinícolas muito grandes que produzem em muita escala, e tem também, o Brasil tem uma escala em termos de dimensão territorial, que tem várias regiões muito diferentes umas das outras. Tem, por exemplo, a região do Nordeste, ali com dupla produção ao ano, então tem coisas diferentes, não é? Tem as suas características bem diferentes, mas seria isso. Tu tem um vinho favorito? É muito difícil responder. Hoje são da Campos de Cima. É muito difícil escolher um porque nós acabamos por estar envolvidos em todos. E é mesmo, as pessoas dizem isso e pensam, está sempre dizendo o mesmo, mas é verdade, a gente sente como se fossem quase nossos filhos. Todos são têm um pouco de nós. E vinho é momento, não é? Vinho tem o seu momento específico. Então, dependendo do momento, eu tenho o meu vinho específico. Vou destacar um, para não dizer que não digo nenhum. O Três Bocas Tinto é sempre um vinho que me agrada muito. Sim. Uma memória especial relacionada ao vinho. Eu vou voltar muito atrás no tempo. Lá em Portugal eu cresci, não é? E em Portugal nós, apesar de eu não trabalhar com o vinho, nós todos temos uma história, acabamos por estar ligados ao mundo do vinho. Os meus dois avós, o meu avô era da região do Douro, tinha um pequeno vinhedo, vendia uva lá para a cooperativa, para o vinho do Porto, e tinha um outro avô que era dos Açores. E a minha memória que eu vou contar é essa. O meu avô dos Açores tinha um pequeno vinhedo também na sua casa e fazia-se sempre o próprio vinho. Nós todos colhíamos aquela uva normalmente em setembro, tinha uma pequena adega, levávamos as uvas para a adega e toda a família pisava aquela uva e é uma memória bonita que me lembro sempre. Agora eu acho que eu sei a resposta, mas eu vou perguntar, né? Tá aqui. Sim. Tua região de vinhos favorita? É a Campanha Gaúcha, sem dúvida alguma. Uma região que tem todas as condições para uma produção de vinho de grande qualidade. Eu falei muito, eu acabei por me repetir um pouco na questão da estrutura, do calor, não é? Que permite ter vinhos estruturados, potentes, encorpados, mas é uma região que, pelas características que tem, ela é muito propícia para todo o tipo de vinho, desde brancos refrescantes, obviamente tem que se saber que castas plantar, a rosés também bem leves, bem frescos, espumantes incríveis que são produzidos aqui, método champenois, método tradicional, e tintos, obviamente, principalmente tintos mais encorpados, mas também, dependendo da uva, hoje existem vários pinôs aqui da região da Campanha, e tempranilhos também, que conseguem ter também um corpo um pouco mais médio, mas que se adaptaram muito bem. Então é uma região que nos permite ter um leque de produtos de grande qualidade, um leque extenso de produtos de grande qualidade. Então a região da Campanha Gaúcha. Os vinhos da campanha são?
são incríveis. São fantásticos. Boa. São os meus vinhos de eleição hoje, não digo por dizer, obviamente, por tudo, por tudo que a gente, o nosso trabalho, o nosso dia a dia tem a ver, mas porquê que também é? Por causa da nossa gastronomia. Eu moro no Rio Grande do Sul, moro em Itaqui. Qual é a minha gastronomia de eleição aqui? É o churrasco. Eu sou fã do churrasco, eu e imagino que a grande parte dos gaúchos, não é? E que vinho vai bem com uma carne, com um churrasco, vai muito bem um tinto encorpado ou um branco com uma acidez um pouquinho hum, mais, mais dura. Então, esta região permite-nos ter esses vinhos que acompanham muito bem com a gastronomia típica, não é? Isso é aquele equilíbrio que existe no planeta incrível, que é provar os vinhos da terra com a gastronomia que se come naquela região é sempre a melhor harmonização possível. Verdade. Tu tens uma uva favorita? Não, não tenho tanto uma uva favorita. Eu tenho um estilo de vinho favorito, que então talvez algumas uvas são mais propícias a esse estilo de vinho. Um, eu gosto mais de vinhos estruturados, encorpados. Então, qualquer vinho com Taná, com Cabernet Franc, enfim, com Syrah, costumam-me agradar, dependendo. Eu gosto de vinhos autênticos, não é? Típicos. Então, não vou dizer uma uva só, mas eu gosto de estilos assim de vinhos e também depende do momento, não é? Acho que sou sempre da opinião que depende muito do que a gente está fazendo e qual é o momento, que época do ano, que época do dia, com o que é que a gente está comendo ali ao lado, não é? Então, tudo isso influencia. Ah, essa aqui é muito boa. Qual a primeira coisa que tu leva em consideração ao recomendar um vinho? Qual é o momento? Acabei de responder a isso. Aham. Qual o que é que nós estamos, o que é que vamos Se fazer, não é? pretende, aham. Vamos, Qual o o objetivo? que é que se pretende? É um almoço? Se é um almoço, o que é que está sendo servido? Qual vai ser o almoço? Se é um jantar, se é final de tarde, sim, mas vai ter algum salgadinho, vai estar sol, vamos estar ao ar livre, é despreocupado. Então essa é a minha maneira de pensar, não é? Quando vou sugerir algum vinho. E, obviamente, também quanto é que a pessoa quer gastar, o que é que a pessoa quer Sim, busca, não é? Está até buscando, quando então está tudo isso disposto. influencia Mas principalmente é o momento, não é? Eu acho que a palavra momento resume tudo. E por fim, para finalizarmos aqui, uma dica, Pedro, que tu darias para quem quer trabalhar com vinho? É preciso ter perseverança, não é? É preciso ter vontade de trabalhar com o vinho. O mundo do vinho é apaixonante. Nós conhecemos muitas pessoas por causa do mundo do vinho. Até para dar outra vez aqui o exemplo da família. A família sempre trabalhou com arroz, sempre trabalhou com pecuária, mas foi desde que começou a trabalhar com uva e com vinho que de repente nós começámos a ser visitados por gente de todo o mundo. Nós já tivemos visitantes da Polónia, da França, dos Estados Unidos, do Canadá, de todo o lado que vêm porque ouviram falar, porque existe a região da campanha. Então o vinho tem esse efeito agregador que junta as pessoas. Então é preciso ter paixão, é preciso saber que não é fácil e é preciso também ter muita humildade. É preciso estudar, obviamente eu não vou aqui cair no lugar que não é preciso estudar, é preciso de gostar, é preciso ter mente aberta, de gostar e aprender sobre tudo. Principalmente aqui, já que eu estou falando aqui para talvez um público mais generalizado, é preciso ter essa mente aberta de provar tudo de todas as regiões, não pensar à partida que aquela região, eu não gosto de vinho da uva tal, ou não gosto de vinho da região tal. Será que provou todos os vinhos? É quase impossível que isso tenha acontecido. Então é bom ter sempre a mente aberta, ir provando, ir degustando, ir estudando e ser humilde. E ser humilde depois para saber que não existe o conhecimento total, não existe o conhecimento perfeito. Então é um caminho longo, não é? Mas é um caminho que quem gosta e que quem é apaixonado vale sempre a pena. É isso. Então tá, Pedro, hoje nós vamos ficando por aqui, vamos nos despedindo.
Foi um prazer te conhecer, ainda que de forma online. Espero que Sim. numa oportunidade próxima nós possamos nos conhecer pessoalmente. Eu tenho família de amigos que moram em Itaqui. Tenho muita vontade de Sim. conhecer, sim, aí a tua Então já cidade. fica convidada, Carolina, para nos vir visitar e se hospedar aqui connosco na nossa casa. Será um prazer mostrar a vinícola e a fazenda e conhecer por dentro a nossa história, que é uma coisa bonita. Quem nos visita vai ver a família, não é? E não só a nossa. Quase todas as vinícolas aqui na região da Campanha, quando as pessoas vêm conhecer a região e visitam as propriedades, vão conhecer as pessoas que criaram. Sim, Nós aqui estamos na primeira geração ainda. Então vão conhecer o Hortêncio José, se forem a outras vinícolas vão conhecer quem criou, não é? Quem teve a ideia, quem investiu. E isso é muito bonito ainda aqui na região da Campanha. Quem vier agora vai conhecer a primeira geração de proprietários, não é? De investidores aqui na região. sim, pode deixar que eu tenho planos de ir, irei sim, com Sim. certeza. E para vocês que estão nos assistindo, não esqueçam de seguir o canal, se inscrever, compartilhar o vídeo, seguir o Instagram, o TikTok. E semana que vem tem mais Wine Now.